Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Salve, meus irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a vida, os meus irmãos evangélicos de todas as denominações. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar os meus irmãos católicos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar os meus irmãos livres pensadores, meus irmãos aqui do YouTube, lá no Facebook, quem for visualizar, quem for assistir esse vídeo, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Para a glória de Deus, eu gostaria que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, viesse em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você viesse meditar nesta palavra, a qual eu estava meditando em uma outra palavra, mas eu fui orar a Deus e o Espírito Santo, ele pediu para mim trazer esta palavra que eu irei trazer, que é uma palavra muito conhecidíssima e és uma palavra que vem nos trazer para nós, crentes, uma exortação muito grande, a qual o Espírito Santo de Deus, ele revelou ao meu coração, a qual o Espírito Santo de Deus, pela sua imensa misericórdia, ele revelou ao meu coração e também pela misericórdia me deu a visão sobre esta palavra que eu irei trazer. Ele me revelou ao meu coração e me deu a visão. Por muitos, infelizmente, não dá crédito a esta palavra. Muitos estão perdendo a batalha espiritual e é muito sério o que está acontecendo. É uma palavra, repito, muito
muito conhecida, e repito já para entrar na palavra. Eu estava meditando numa outra mensagem, mas eu fui orar a Deus e o Espírito Santo pediu para me trazer esta palavra. E ele me deu uma revelação, repito, pela tua misericórdia, e me fez eu sentir, por muitos de nós, os crentes, por não valorizar esta palavra, este grande alerta, estamos perdendo a batalha. Muitos já perderam a batalha. E muitos não falam de Cristo como convém verdadeiramente falar de Cristo Jesus, a qual irei ler a palavra que se encontra em livro de Efésios 6, e do seu versículo 10, que tem o tema As Armaduras de Deus. És uma palavra muito conhecida, mas eu repito pela terceira vez, por muitos não está dando crédito a esta palavra. Muitos estão perdendo a batalha espiritual. Aqui livro de Efésios 6 e do seu versículo 10 tem o tema aqui, ó, as armaduras de Deus, a qual, quando o apóstolo Paulo ele instruiu, ele ensinou a igreja de Éfeso a servir a Deus de todo o coração. E quando o apóstolo Paulo ele termina esta missão na igreja de Éfeso, aqui dentro do livro de Efésio, no seu último versículo, aliás, no seu último capítulo, e no versículo 10, ele vem falar no demais: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Olha, apesar do apóstolo Paulo, assim eu me expresso, com toda a sabedoria divina, com toda a força divina, ele instruiu a igreja de Éfeso, a qual aqui no seu último capítulo e no seu versículo 10, ele pede
pede para a igreja de Éfeso se revestir das armaduras de Deus. E apesar desta grande missão que Paulo fez para com a igreja de Éfeso, apesar com esta grande missão que Paulo fez para com a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, quando João estava preso na ilha de Pátimo, Jesus Cristo dá uma revelação para João escrever 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta foi para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2. Apocalipse 2 é uma referência que eu estou tirando aqui. Carta às 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta foi para a igreja de Éfeso, a qual Jesus Cristo ele pediu a João para João escrever a carta para a igreja de Éfeso, para que a igreja de Éfeso viesse voltar ao primeiro amor. Jesus, ele pediu, aliás, para João escrever a carta para a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, no seu capítulo 2. E Jesus fala lá para a igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembrai, pois, aonde caíste, arrependa, praticai as primeiras obras, porque se vós não arrepender, virei e tirarei de ti o teu castiçal, a qual a igreja de Éfeso tinha perdido ao primeiro amor. Agora, trazendo para os dias de hoje, imaginai nós, misericórdias temos que clamar, e aqui dentro do livro de Efésio, que esta palavra venha penetrar no meu e no teu coração, e que nós venha revestir de toda a armadura de Deus, a qual irei ler aqui. Repito, com todas as instruções que a igreja de Éfeso teve pelo apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, tinha perdido aquela essência. E Jesus, repito, pede para João escrever a primeira carta para a igreja de Éfeso. Ah, meus amados irmãos, eu venho falar algo novamente. Nós necessitamos orar sem cessar. Nós necessitamos dedicar a Deus
Porque se naquela época o Espírito Santo já cobrou da igreja, imaginai nós hoje no tempo do fim. Imaginai nós hoje no século do pecado. Misericórdia, quando eu digo século do pecado, é porque estamos nos princípios das dores. Quando eu digo século do pecado, é porque Jesus Cristo, ele fez um alerta e disse que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a tecnologia, a ciência, o amor de muitos se esfriaria por causa do pecado. E também quando eu digo é o século do pecado, é porque Jesus Cristo também falou: porventura, quando o Filho do Homem voltar, acharás fé na terra? Aqui no livro de Efésios 6 e no seu versículo 10, o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo ficar firmes. Aqui no seu versículo 11 e no seu versículo 13, eu quero frisar bem esses dois versículos e depois frisar bem o versículo 18, 19 e o versículo 20, para provar dentro da palavra de Deus que nós não estamos falando de Jesus Cristo como convém falar. Nós não estamos se dedicando ao Evangelho como deveríamos nós se dedicar verdadeiramente.
Mas aqui no versículo 11, diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e cilada do diabo. Efésios 6:11. Revestimos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas e cilada do diabo. O apóstolo Paulo está falou à igreja. Ele nos faz sentir a necessidade que nós temos de se revestir do Espírito Santo. A palavra está falando contra as astutas e cilada do diabo. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós não se revestir verdadeiramente, se nós não se dedicar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, nós não podemos vencer as astuta e cilada, astuta e cilada de Satanás, que luta contra a nossa vida, principalmente as astutas seta do diabo em nossa vida, para que nós não venha fazer a obra de Deus como convém fazer a obra de Deus. Eu venho falar dentro da palavra de Deus. Vós pode estar pensando, mas há muitas igrejas evangélicas hoje em dia. Se há muitas igrejas que se dizem igrejas evangélicas, mas são igrejas que perderam a essência da palavra de Deus. Algumas nem conhecem o que é verdadeiramente servir a Jesus Cristo. Por quê? Porque não se reveste das armaduras de Deus
você, minha amada irmã, pode me perguntar o seguinte: como que eu falo isso com tanta afirmação? É somente vós ler o Evangelho de João. O Evangelho de João. Os fariseus do templo, os escribas e os sacerdotes, homens devotos à Torá, homens super, assim me expresso, inteligente, homens que tinham lei em Israel, por não aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo, muitos deles foram condenados. E em várias vezes no Evangelho de João, Jesus Cristo falou para os fariseus: vocês não conhecem nem a mim e não conhecem nem o meu Pai. Isto é uma referência que eu estou tirando sobre a palavra que eu estou lendo e sobre o que o Espírito Santo colocou em meu coração. Meus amados irmãos, falo novamente, e depois vós meditai no Evangelho de João. Muitas igrejas, tem muitas nos dias de hoje, mas muitas não estão se revestindo do poder de Deus e estão sendo presa fácil para com o diabo e as astutas do diabo, as astutas de Satanás. Aqui que o apóstolo Paulo, ele fala no seu versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Lembrando, meus amados irmãos, que Satanás é astuto, tentador, enganador. Ele é astuto. A palavra está falando astuto, cilada. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar: não ignore as artimanhas do diabo. Não devemos ignorar. Aqui no livro de Efésios 6, do seu versículo 11, ele pediu para os irmãos de Éfeso: se reveste de todas as armaduras de Deus, contra as astutas e contra a cilada do diabo. Satanás, ele é astuto. Eu já vou resumir. Lembrai eu vou resumir e concluir esta mensagem. Lembrai lá em Gênesis 3,
próprio Deus deu uma ordem para Adão e Eva não comer do fruto proibido. O diabo astuto tentou Eva e Adão para ambos comer de uma ordem que o próprio Deus tinha dado para eles não fazer tal. O sangue de Jesus tem poder. Necessitamos se revestir de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas. Meus irmãos, eu falo isso, o que eu vou falar agora, eu falo sem medo de errar. Se vós tiver alguma dúvida, quem vai assistir esse vídeo, quem está acompanhando aqui pelo YouTube, no Facebook, se vós tiver alguma dúvida, é somente você me colocar aqui na mensagem, que tudo que eu irei falar eu vou responder dentro da Bíblia Sagrada. Qual é a astúcia do diabo? A astuta cilada de Satanás. E decanta labaias turianda labarianda labaias térias. Eu irei provar dentro ainda deste texto. Eu irei provar dentro ainda aqui até no seu... Eu vou pegar o versículo 18, 19 e 20. Sobre o que eu irei falar, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Revestivos de toda a armadura de Deus contra as astutas e cilada do diabo. Tirei algumas referências e a mais astuta cilada do diabo para com a maioria das igrejas evangélicas nos dias de hoje é ele querer convencer a igreja que não precisa orar sem cessar. Ele quer estar convencendo a maioria das igrejas no dia de hoje que não precisa as igrejas ter doutrina. Ele está convencendo a maioria das igrejas nos dias de hoje que as igrejas não precisam andar em santidade e andar em santificação. Ele está infiltrando para dentro da maioria das igrejas de hoje músicas profanas que não são hinos inspirados por Deus. Quando eu falo músicas, porque hinos de hoje em dia a qual cantoras gospels, cantores gospels, todos maquiados, todos sensual, hinos que traz exortação para o ego, para agradar o homem e não para louvar a Deus. Está infiltrando esses hinos dentro das
das igrejas nos dias de hoje, as astutas ciladas do diabo. Lembrai que o apóstolo Paulo, ele pediu para a igreja de Éfeso, a igreja se revestir de toda a armadura de Deus. O que mais que o diabo, ele está se infiltrando dentro das igrejas que se dizem igrejas evangélicas nos dias de hoje. Ele está jogando a seta maligna dele, aonde está tudo aqui dentro desta palavra que eu estou lendo, Efésios 6, 10 até o 20. Ele está jogando a seta maligna dele na vida de muitos pastores, para não orar por revelação, para não orar por libertação, como convém orar. Quando eu digo orar por libertação, não são esses cultos de louvores, de música, não. Orar por libertação é se dedicar na oração. Orar por libertação, o pastor, o pregador, o servo de Deus tem que mortificar totalmente a carne, jejuar e orar sem cessar, se revestir do poder, para que a pessoa que está oprimida venha ser liberta. E o diabo é astuto. Ele tem conseguido enganar a muitos. Nos dias de hoje, está enganando a muito, convencendo muitos pastores a não pregar a doutrina, a não exigir santidade, a não louvar a Deus com hinos inspirados, principalmente os hinos da harpa cristã. Ele está jogando a sua seta maligna para os pastores não orar, não se dedicar na área da libertação. Astuto e cilada está infiltrando para dentro das igrejas nos dias de hoje a moda, e a qual as igrejas nos dias de hoje estão ficando cegas e não vendo a glória de Deus, a qual o próprio apóstolo Paulo ele chegou a falar na segunda carta para a igreja aos Coríntios, que o Deus deste século tem conseguido cegar o entendimento e a visão de muitos, para que não veja a glória de Deus e para que não resplandeça a luz do Evangelho. Aqui dentro do livro de Efésios 6 e do seu versículo 11. Agora eu vou pegar aqui o 14, já o 18, 19 e o 20, já para finalizar.
aqui no seu versículo 14, dando a continuidade, o apóstolo Paulo, ele fala: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Aqui no seu versículo 16, eu vou pegar o 16, depois eu vou pegar o 18, 19 e o 20 para finalizar. Aqui no 16, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tudo que eu falei aqui no começo desta pregação confirma agora no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos, seta do diabo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Dardos é seta das potestades demoníacas que tem, infelizmente, lançado nos corações de muitos. E tudo que eu disse aqui no começo deste vídeo, muitos têm sido alvo destas setas, desses dardos inflamados do diabo. Aqui no versículo 18, para resumir, depois que o apóstolo Paulo, ele instruiu a igreja de Éfeso, depois que o apóstolo Paulo, ele pediu para a igreja de Éfeso revestir de toda a armadura de Deus. Surianda labarianda becanta labaiasturia labariandas labaiasturia labaiastérias, aleluia, decantas. Surianda labaiasturias decanta labariandas. Depois que Paulo, ele pediu para a igreja de Éfeso, aqui dentro desta passagem, para a igreja de Éfeso se revestir de todas as armaduras de Deus. No versículo 18 ele fala:
ele pede para a igreja de Éfeso o seguinte, no versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. No versículo 19 ele continua: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. No versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meditai, depois que o apóstolo Paulo, ele pediu para a igreja de Éfeso se revestir de toda a armadura de Deus contra as astutas, contra a seta do diabo. Ele ainda, com as suas experiências, no versículo 18, ele ainda o fala para a igreja de Éfeso, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com bastante perseverança e súplica por todos os santos. Aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo adverte fortemente a igreja: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E no versículo 18, Paulo fala: orando em todo tempo, nisso que eu ensinei a vós. A oração é um revestimento. A oração é um revestimento. Orar sem cessar é um revestimento. Surianda decanta labaias. A oração é um revestimento. As armaduras
ressuscitou, eis que envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. É com oração. O revestimento é oração. E Paulo, ele fala aqui no 18, vou ler para frisar bem: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com bastante perseverança e súplica por todos os santos. Perseverai na oração, em bastante oração e súplica por todos os santos. Por todos os santos que o apóstolo Paulo, ele se refere aqui, é para todos os irmãos da igreja de Éfeso. Santos quer dizer homens separados para Deus. Santos quer dizer mulheres separadas para Deus, a qual Paulo fala: orai com bastante perseverança e vigiando nisto, com bastante oração e súplica por todos os santos, contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 19, ele fala: é por mim, ora por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha, o missionário Paulo, aqui no versículo 19, ele pede para a igreja de Éfeso: ora para mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Jesus, ele confiou em Paulo para transmitir a sua palavra, a sua mensagem. E Jesus também, ele confia em mim e confia em você que prega a palavra dele. Ele viu em nós confiança. E isto é muito sério. E como eu me expressarei
Será que nós estamos honrando a Jesus? Será que Jesus, ele está achando confiança em nós? O decanta surianda labarianda labasturia labarianda labarianda labaiasturia labarianda labaiasturia labaiasterias decanta surianda labaias orianda. Será que Jesus Cristo, ele está achando confiança em nós para nos transmitir a palavra dele como convém transmitir? Para o apóstolo Paulo foi dado a palavra com confiança, a qual ele rogou as orações dos irmãos da igreja de Éfeso. E ele fala aqui no capítulo 19, é por mim, para que ele roga as orações para ele, é por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha o que ele fala aqui no 20, para continuar. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém falar. O apóstolo Paulo, já para resumir, para frisar bem, no versículo 18, aqui ele pede para a igreja de Éfeso orar também por ele. No versículo 19, ele conclui falando para a igreja de Éfeso, pelo qual foi-me dado a palavra com confiança. E no versículo 20, ele fala, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar de Jesus como convém-me falar. Aí eu venho falar novamente. Será que as igrejas de hoje estão honrando a Jesus Cristo com essa confiança a qual o Senhor confiou para transmitir a tua palavra como convém transmitir? Será que nós estamos honrando? Será que as igrejas não estão distorcendo a verdade? Não estão distorcendo o caminho estreito? No versículo 20, o apóstolo Paulo fala, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Será que nós estamos falando de Jesus como convém falar verdadeiramente? Será? Será que nós estamos perseverando na oração como convém perseverar?
Jesus como convém falar, eu nunca serei melhor do que ninguém. Nunca você, nunca, porque eu sou totalmente dependente de Jesus. Se não for Jesus, eu não posso nada. Mas uma coisa eu falo, pela misericórdia, as minhas mensagens que eu trago, eu estou livre do sangue de vós, porque as minhas mensagens que eu trago são mensagem da vontade de Cristo. Pela misericórdia, eu busco com a força do Espírito Santo viver o verdadeiro evangelho. Pela misericórdia, eu transmito a verdadeira palavra de Deus. Eu falo pela misericórdia. Aí, Paulo fala, aqui no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias para que eu possa falar dele livremente, como convém falar, para que muitos não sabem, falar de Jesus como convém falar. Arrependei-vos. Falar de Jesus como convém falar é dizer que ele se fez carne e veio para salvar a humanidade. Os nossos pecados ele tomou sobre ele de uma tal forma que os nossos pecados é algo tão grave, a qual a palavra vem nos afirmar que ele foi desamparado pelo Pai na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Foi morto, ressuscitou o terceiro dia. Ele veio para salvar. Falar de Jesus como convém falar, resumindo, é também, se nós não renunciar totalmente o mundo, se nós não formos cegos para o pecado, se nós não renunciar aos eventos deste mundo, não seremos salvos. Não seremos salvos. E o Espírito Santo não está em nós. Falar de Jesus como convém falar. Porfiai por entrar pela porta estreita. Falar de Jesus como convém falar é combater contra os falsificadores da palavra de Deus. Será que as igrejas que aceita terceiro casamento, que aceita moda, que aceita sensualidade, será que o dirigente, o pastor, o presbítero que torce para time de futebol, que apoia evento do mundo, será que os tais estão honrando a Deus e Deus está dando confiança nos tais para pregar a verdadeira palavra? Vamos se revestir! Vamos se revestir das armaduras de Deus! O Espírito Santo é santo, 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 santíssimo! E para ele habitar
Santo, Santo, Santíssimo. Amados irmãos, meditai nesta palavra no Efésios 6, 10 até o 20. Um minuto de oração. Amado Espírito Santo, clamamos a tua misericórdia. Venha nos dar força, venha nos dar força para vencermos o diabo. Venha nos dar força, venha nos revestir com as tuas armaduras, venha nos revestir com a tua força, com a tua força, venha nos revestir, meu Pai, com as tuas armaduras. Repreenda Satanás, repreenda o diabo, repreenda o espírito maligno da frieza, repreenda em teu nome, Espírito Santo. Oh, amado, venha tomar todo o nosso corpo. Amado Espírito de Deus, clamamos a tua força, a tua graça, a tua unção, a santificação, o fortalecimento. Orianda, oh, decanta labaias, decanta labaianda, labaiastoria, decantas, decanta labaiastérias. Orianda, venha nos dar força e autoridade para repreendermos o diabo, para curarmos os enfermos, em teu nome, Espírito Santo. Confirmai a bênção e confirmai a vitória. Não nos deixa voltar para a nossa vida o temor, o temor. Que Deus vos abençoe, todos meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Amanhã, sexta-feira, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda Filho, quebras de maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. São Paulo, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás. A poucos minutos da estação do metrô Dom Pedro II, a 800 metros da estação do metrô da Praça da Sé. Se você for de metrô, descer na Sé, você vai embarcar no metrô Corinthians Itaquera, a linha vermelha, e você descerá na primeira estação Dom Pedro II. Você já vai sair de frente com a Avenida Rangel Pestana, número 1060. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Você que tem alguma dúvida, eu te peço para você, atrás de mim está escrito, estou com o dedo apontado, ó, abaixe o nosso aplicativo. Abaixe o aplicativo da Igreja Pentecostal Santificação no seu celular, tablet, e ouça o que Deus está operando nas sexta-feira. Pessoas com obras de macumba, demônios sendo repreendidos, pessoas que chegam paralítica por obra de macumba, e o demônio é repreendido, a pessoa recebe libertação, e a pessoa sai da cadeira de roda, libertação em toda
maconha, pessoas viciadas na droga, pessoa que estava com depressão, pessoas sofrendo obra de magia negra, tem recebido a libertação por completo. Na Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, e também cura divinas, meus irmãos, pessoas sendo curado do câncer avançado, todos os tipos de cura, livramento, as pessoas têm contado e recebido na Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, 2 concentrações. A primeira concentração é das 9 horas até o meio-dia. A segunda concentração é das 14 horas até as 16 horas. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás. Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Lembrando que a Igreja Santificação está aberta todos os dias, das 9 até as 5 horas. A igreja está aberta todos os dias. Culto em 2 horários, de segunda a domingo. Amados irmãos aqui do YouTube, lá no Facebook, que Deus vos abençoe. Meditar nesta palavra, que Jesus vos abençoe, que Jesus repreenda toda obra do diabo contra vossas vidas. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.